Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast SOS Empreendedor. Eu sou a Ludmila Castro. E eu sou o Gevandro Barros. E hoje a gente vai voltar num assunto que é super importante, que a gente falou no episódio anterior, que é o planejamento. No episódio anterior a gente falou sobre a diferença entre ele e a estratégia, e por que você deve fazer um planejamento, no que ele vai influenciar o seu negócio. Então, se você não assistiu, assiste lá. E hoje a gente vai voltar nesse assunto porque a gente recebeu algumas dúvidas, né? E eu queria... antes de começar o episódio, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e já curte esse vídeo porque ele vai ser muito bom para você do começo ao fim. São 4 os pilares que sustentam o ciclo da excelência para todas as pequenas e médias empresas: estratégia, planejamento, gestão e controle. Nesse podcast eu vou te mostrar onde você deve focar para alcançar os resultados que você deseja, porque se você realmente quer se tornar um empresário de verdade e transformar a sua vida e o seu negócio, você pode, e eu vou te ajudar nesta caminhada. Gevandro, você deve escutar muitas desculpas sobre por que os empresários que você atende não fazem o planejamento, né? Quais são essas desculpas, assim? E tem várias. Se a gente for enumerar, só para fazer um adendo, hoje estamos com 4 canecas aqui na mesa, né? Que é o negócio segunda-feira uma de café e uma de água. A gente vai se alimentando, tem pouco sangue no café e vai fazendo um pouco de café no sangue e vamos embora. Então, vamos lá. A primeira das desculpas que a gente falou, até brincando, né? Que, na verdade, eu e todas as pessoas que trabalham com coach, com mentoria, se você olhar aí também na internet, a gente vai ver que é desculpa, né? Porque... não que seja uma desculpa proposital ou negativa, mas ao invés de desculpa a gente poderia falar inclusive de falta de prioridade. É mais falta de prioridade. É mais bonito, é mais charmoso falar isso. Fica, né? melhor. Fica melhor. Fica melhor. Mas é um pouquinho dos dois, né? Aquele que não quer priorizar porque está com outra prioridade colocou aquilo na frente. E outros porque dão desculpa mesmo porque acham que é mais fácil dar desculpa do que priorizar aquilo lá. Mas uma das desculpas, ou do fato da pessoa não priorizar o planejamento para a sua empresa, e aí a gente pode falar de planejamento um pouquinho mais aqui em detalhes, por exemplo, falta de tempo. Eu não tenho tempo, então eu não vou fazer planejamento. Cara, se planejamento, todo mundo sabe que é um troço tão importante para a sua empresa, e aí... cada um também entende planejamento de uma forma, mas a gente pode entrar nesse tema com detalhes aqui nesse podcast. Mas se é tão importante, se eu preciso, se a empresa depende disso, eu dependo de ter um bom planejamento para ter sucesso no meu negócio e para poder me organizar e uma série de outras coisas, cara, desculpa, falta de tempo não pode ser mais desculpa. Não pode ser uma desculpa. Você tem que priorizar alguma hora, parar, para ver a empresa e começar a se planejar de uma maneira organizada. Senão o resultado não vem. Isso com certeza acontece. Mas eu acho que entra naquela questão também da falta do conhecimento, né? Por exemplo, como é que você vai saber o que é prioridade se você não conhece suas prioridades? É verdade. Essa é uma outra, vamos dizer, desculpa. Por que a pessoa acaba... É difícil falar que falta de conhecimento é uma desculpa, mas dá pra gente linkar. Porque o empresário, muitas vezes... pela desculpa da falta de tempo ou outra desculpa, ele não acha tempo ou a priorização para ir buscar um treinamento, para ir buscar uma mentoria, para ir buscar um curso online, que seja algo que ele vai buscar o conhecimento. Eu não sei, né? Uma outra desculpa também, tem alguns empresários que falam, não sei mexer em Excel. Como se o Excel fosse o solucionador dos problemas do planejamento da sua empresa. Exatamente. Mentira. É o único meio que existe para você fazer um planejamento decente. Até parece. Pelo contrário, tem outras ferramentas, já existem ferramentas online, já existem ferramentas de diversas formas. Agora, se você não tiver o conhecimento para saber qual a ferramenta que você precisa usar para cada coisa que você for fazer que tem a ver com planejamento, aí fica mais difícil ainda. Então, buscar conhecimento, como você falou, é importante, mas parar de dar desculpa que falta de tempo, Excel, ou tem empresário que fala, Gevandro, eu sou tão desorganizado que eu não consigo me planejar bem, porque, cara, minha vida é tribulada, muita coisa para fazer, às vezes o cara tem até mais que uma empresa, e aí a falta de organização, né, dele como um todo para as coisas dele não deixa que ele pare para ele fazer um planejamento
que traga resultado. Então, são esses tipos de desculpa. E uma desculpa que também é bastante frequente é: eu não tenho, como é que eu vou dizer, dinheiro para investir em algo que me ajude a fazer o planejamento. Seja um curso, seja uma ferramenta. Não está sobrando dinheiro, estou com as contas exatas, e aí fica tudo meio, sei lá, muito enxuto, e a falta de dinheiro acaba sendo apenas mais uma desculpa que, atrelada à falta de tempo e alguma outra coisa, também não dá o resultado que ele quer. E deixa eu ver mais o que aqui. Tem uma que é legal, tem uma desculpa que é legal, que eu não preciso. Eu não preciso, eu já estou bem, bastante. Eu não preciso planejar, não preciso, eu já sou planejado, eu sempre fiz assim, tá bom. Então, assim, são desculpas que não vão levar ninguém a nada, não vão trazer resultado. E aí, a gente está brincando aqui, mas uma lição que eu sempre falo, pelo menos para as pessoas que fazem mentoria comigo: se proponham a, mesmo que seja, porque você vai ter que investir em alguma coisa, ou uma ferramenta, ou um curso online, ou uma mentoria presencial, ou um curso presencial, alguma coisa para você conhecer. E hoje, essa desculpa, eu não conheço ferramenta. Cara, desculpa, tem N ferramentas se você quer planejar. Sim. Agora, em se aprendendo a planejar, em se optando a priorizar um certo valor financeiro, que hoje em dia tem ferramenta super barata aí, você adquirir o conhecimento, a primeira coisa que você tem que fazer é dar a mão à palmatória, né, e aceitar que você vai precisar dedicar uma coisa que é mais cara do que o seu produto ou do que o seu serviço, que é tempo. Sim. Você vai ter que, em alguns momentos, parar para fazer esse planejamento acontecer. Ok, primeira coisa é adquirir conhecimento, desculpa que você tem que sarar. E depois parar efetivamente e falar assim: ok, como que eu vou fazer isso? O que eu efetivamente vou planejar? E aí vem o uso das ferramentas, aí vem a parte metodológica da coisa, porque a ferramenta é uma ferramenta. Posso usar um martelo para pregar e eu estou lá só usando a ferramenta, sei usar a ferramenta em si. Agora, que método eu vou usar para pregar? Eu ponho o negócio no chão, não ponho, coloco ali, faço medida, não faço. Então tem diversas metodologias para se planejar bem. E aí eu entraria um pouquinho mais na parte técnica, né? A gente faz hoje, no IOPEX, no meu processo de mentoria, eu faço 3 tipos de planejamento. Um eu chamo planejamento mesmo, efetivo, que é o planejamento que eu chamo de planejamento anual. Que é para o empresário ter uma visão da empresa dele no ano inteiro, né? Por isso que o nome é anual. Por quê? A maioria dos empresários vê só o mês ali na frente, 2 meses, no máximo, porque o fechamento, geralmente de pequena e microempresa, é mensal e o cara fica desesperado para pagar as contas do mês e ele não tem uma visão de mais médio para longo prazo. Isso é ruim, porque o cara não sabe o que vai acontecer lá em dezembro, ele não tem uma provisão e nem uma previsão do que vai acontecer o ano que vem. Então, ter uma visão do ano inteiro é super importante. Eu chamo isso de planejamento anual, que é a segunda etapa que eu faço depois da estratégia, quando eu vou dar mentoria para os meus mentorandos, que a gente chama, hoje nós estamos chamando do Empreendedor 4.0, esse programa que a gente desenvolveu. Depois, tem outro tipo de planejamento que a gente pode fazer, que é o planejamento de gestão, que eu não chamo de planejamento só para não ficar planejamento, usar a mesma palavra sempre. Eu chamo de gestão, que na verdade nada mais é do que planejar como que você vai gerir os processos. Toda empresa tem no mínimo 5 a 7 processos aí, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. Agora, como que você vai gerir esses processos ao longo desse ano que você planejou? Isso é fazer um planejamento por processo, né? E aí é um planejamento que eu chamo de gestão por processo, que é o que eu tenho que fazer mês a mês para fazer aquele planejamento anual dar certo. Esse ano eu faturei 500 mil. O ano que vem eu quero faturar 750 mil. Opa, como é que vai cair 250 mil do céu? Não vai. Para eu faturar 250 mil ao longo do ano, como é que vai ser distribuído esse faturamento ao longo do ano? Quanto que eu quero faturar por mês? Vendendo qual produto? E aí, cada processo, o que ele tem que contribuir nesse planejamento do mês para atingir a meta do mês, que vai dar a meta do ano, que é os 250 mil. Se a gente souber fazer esse link, cara, o planejamento da empresa fica na mão. E quanto menor a empresa, desculpe os sádicos aí, mas mais fácil. Né? Com certeza. Uma empresa menorzinha de uma pessoa é ridícula. Desculpa, é muito fácil fazer o planejamento anual e o dos processos. Agora, empresa grande é mais difícil, porque você tem
diversos stakeholders, diversos participantes envolvidos, Tem você mais tem gente, vários né? processos, várias pessoas, pessoas de fora, fornecedores diversos, prestadores de serviços diversos. Aí, né, o que a gente chama de stakeholders, que são todos os envolvidos, o número começa a aumentar. Aham. E aí, quanto maior o número de envolvidos numa coisa, é como se fosse um projeto, né? Quanto maior número de pessoas envolvidas num projeto, mais chance de dar pau você tem. Imagina se fazer um TCC com 50, né? Então, assim, um TCC é um projeto. E por isso que eu falo que o micro e o pequeno empresário, se ele encarasse a empresa dele como se fosse um projeto de um ano, ficaria mais fácil ele cortar o projetinho dele, que é um ano, para 12 meses, gerir o mês olhando um pouquinho mais para frente, o trimestre, o semestre, e aí ele ia dividir essa meta do projeto, que é um ano, em 12, e aí começar a fazer essa gestão. E o terceiro tipo de planejamento, que eu também não uso a palavra planejamento, mas que tem muito planejamento nisso, nele também, eu chamo de controle da rotina, que é como eu planejo a minha rotina e como eu controlo isso no dia a dia. Porque rotina é aquilo que eu faço com uma certa frequência. Todo mundo abre a empresa X hora, fecha a empresa tal hora, vai almoçar tal hora, e tem os compromissos semanais, que são fixos, né? Sim. Quem trabalha no operacional tem que produzir, tem que estar no balcão, e tem algumas agendas que a gente consegue construir, ou rotinas que a gente consegue construir, para inclusive ser mais produtivo. É no controle da rotina do dia a dia que a gente tem que trabalhar mais forte, porque é ele que faz com que a gente perca ou ganhe produtividade do nosso tempo, Sim. que é mais caro, né? Então, se eu vendo tempo, por exemplo, eu vendo tempo, eu vendo mentoria. E aí, eu estou vendendo meu tempo ali, principalmente para as mentorias presenciais e online que eu faço. Como é que eu vou fazer uma sistemática de controle da minha rotina para eu ser tão eficiente que eu tanto consiga atender mais pessoas no mesmo dia, quanto ser eficiente no atendimento? Então, eu preciso, por exemplo, pensar quais os dias do mês eu vou fechar meu financeiro, porque eu também preciso fechar. Quais os dias eu vou fazer marketing. Por exemplo, esse vídeo que a gente está fazendo aqui, hoje é segunda-feira, é o dia que a gente faz vários vídeos, vem cliente, do Papo de Dono, do SOS Empresário, do SOS Empreendedor, tem vídeo que às vezes eu faço para o canal. Então eu tiro um bom período, já de uma vez, e faço tudo aquilo que eu deveria fazer, que tem a ver com o mesmo tema, para eu não ter que parar na terça fazer mais um vídeo, na quarta fazer mais um vídeo, na quinta... picadinho. Isso pica, né, a nossa rotina e faz com que a gente seja improdutivo. Então, uma dica aqui, para quem quer planejar, é tentar juntar aquilo que é urgente e aquilo que também é mais de rotina num mesmo período, ou seja, logo após um certo período que você já está parando para fazer uma coisa, que eu chamo de atividades colaborativas, ou seja, próximas, né? Vou fechar o financeiro? Ok. Então invista ali 2, 3 horas por semana, para de uma vez e faz o financeiro inteiro, da semana inteira, por exemplo. Não fica parando para fazer todo dia. Salvo se você for do varejo, por exemplo, tiver que todo dia no final do dia fechar o caixa. Aí tudo bem, você tem que fazer porque não tem jeito. Mas eu não tenho fechamento de caixa diário. Então eu posso fazer uma vez a cada 15 dias. Tem uma técnica que a gente, traduzindo aí ao pé da letra, a gente chamava técnica do leiteiro lá na Alemanha, a gente falando de coisas de entrega e tal. Como é que funcionava o leiteiro quando ele entregava leite nas casas? A gente nunca comprou leite do leiteiro, mas eu lembro, assim, que ele deixava entregava as garrafas nas casas, né? Ou galões, ou até mesmo, né, se você comprasse muito, o cara levava aqueles, como é que chamava? É tipo um tambor, um tamborzão, né? Antigo, esqueci o nome. Eu também não sei ou de metal. Né? E aí depois ele passava recolhendo. Isso. Mas como é que você otimiza uma entrega? Entrega tudo de uma vez? Não seria, ou entrega de uma vez, ou você vai cheio e volta cheio. Volta cheio. Volta cheio? Volta cheio. Não sei, então. Existem técnicas de logística, por exemplo, como é que os caminhões hoje trabalham, né? Se for fazer uma entrega de um caminhão com uma rota, a gente chama de... Tem outro nome, a técnica da aranha, né? Como se fosse uma teia de aranha. O cara vai construindo uma rota que ele leva um produto cheio. Por exemplo, o caminhão chega aqui com X produtos. E aí eles vão em pallet. Aí eu pego aqueles pallets, coloco aquele outro produto e vou para um outro cliente. Ou seja, eu chego cheio, pego aquilo que está lá e parto cheio. Você otimiza o custo, porque senão eu tenho que ir cheio e voltar vazio. Aí vou para a sua cheio e volto vazio. Vou para a sua cheio e volto vazio. Então você, utilizando essa técnica várias técnicas de logística, você consegue otimizar custo,
e, Sim. inclusive, ganhar com dinheiro, certeza. porque nessa otimização é que você ganha tempo, ganha dinheiro, economiza um monte de coisa. Né? E essa otimização a gente aplica até dentro do escritório, né? Tipo assim, até dentro da sua área de trabalho. Que nem, tem um amigo que produz caneca. Alvorada Criativa. Ó, eles fazem canecas ótimas. Eles produzem caneca. O que acontece muito, às vezes, até pego no pé do Giovanni, que é assim, Giovanni tá fazendo caneca. Aí ele fala assim, olha, tem que ser pra uma entrega. Ele sai pra entrega no meio do expediente e volta. Aí ele vai fazer mais caneca. Eu fico assim, Giovanni, Tá perdendo dinheiro? por que você tá fazendo isso, cara? Ó, você, hein? Tá Por que você tá fazendo isso? Exatamente. E é uma questão de planejamento também. Assim, tem as janelas que a gente chama, quando a gente fala de logística, a gente geralmente coloca janelas, né? A obra trabalha muito com janelas de entrega. Porque existem períodos, por exemplo, na parte de uma obra, então saindo um pouquinho do assunto assim, mas para dar exemplo é legal para as pessoas conhecerem outras áreas. Existem janelas numa obra onde são janelas melhores para alguns períodos da obra, dependendo da frente de serviço, poder concretar. Porque eu não tenho um caminhão de concreto lá fora disponível o tempo inteiro. Então, a hora que o caminhão de concreto chega, por exemplo, na hora que está fazendo aquelas estacas lá no início de uma obra, é a hora que o cara tem que estar com a janela de entrega bem planejada, porque ele sabe que o caminhão de concreto vai vir, então já tem que estar com o furo pronto, já tem que estar com a armação, que é uma armação de metal, parecendo um funil, assim, pronto, tudo pronto, para que na hora que o concreto chegar, o caminhão não fica esperando, porque eu não quero caminhão lá fora, porque causa um distúrbio, inclusive, na rua. Fica um monte de caminhão parado um atrás do outro, e aí é espera, e aí é desperdício. Sim. Então, a gente monta umas janelas de entrega para que os caminhões cheguem, né? E outra, né? O caminhão tem que ficar lá rodando o concreto um tempão. E aí tem a cura do concreto, tem alguns fatores técnicos que ele tem que ser jogado o mais rápido possível naquele furo, naquele buraco, para formar o melhor concreto possível. Então, né, só para dar um exemplo assim mais prático. É uma questão do planejamento, né? Então a gente tem que se planejar para que vai chegar aquele momento e as coisas estarem prontas para aquilo acontecer. Quem trabalha com bastante coisa assim, né? Eu vou falar numa linguagem jornalística, né? Hard news, né? Que é uma coisa que acontece fatidicamente ali naquele momento. Tem que ser certo, né? E voltando para o mundo do pequeno e microempresário, assim, que a gente começou falando aqui no podcast do assunto geral do planejamento, tem muita gente que não tem, inclusive, motivação para planejar. Por quê? Porque às vezes ele já não conhece. Ele não conhece de Excel ou alguma ferramenta. Ele não conhece nem como planejar. Ele acha que tá bom. E daqui a pouco ele começa a ficar até desmotivado para colocar no papel e pensar, né? A gente sabe que existem diversos temas, inclusive que vêm da programação neurolinguística, que fala que se você escrever, você tem a possibilidade de traduzir mais rápido aquilo e voltar para o seu subconsciente para você poder reler aquilo que você fez, e isso entra de uma maneira mais forte, ajuda no cumprimento das atividades, né? Vou adotar. Então, planejar e escrever, né? Porque planejar sem escrever ou sem digitar alguma coisa numa ferramenta não adianta nada. A gente não vai guardar tudo de cabeça. Só que tem gente que não se motiva a isso. Né? Independente do motivo, que a gente está chamando de desculpa aqui. Né? Independente da desculpa, a pessoa acaba não tendo motivo exato para se planejar. E aí, algumas dicas que eu gostaria de dar. Primeiro, é buscar o conhecimento mesmo. Sim. É saber que existem ferramentas, que já existem metodologias, principalmente para quem é pequeno, médio, microempresário, que tem muita coisa muito simples e rápida que dá para se usar de maneira prática e que custa muito barato, ou até mesmo, dependendo da ferramenta, custo zero. Segundo, buscar não só o conhecimento em si da técnica né, ou da ferramenta, mas buscar metodologias para o seu negócio. Às vezes eu presto serviço, tem alguma coisa que é mais maceteada, que alguém já inventou, que alguém já desenvolveu para a área de serviço. Às vezes eu sou do varejo. Cara, como é que eu planejo uma empresa de varejo? Vá procurar ajuda. Existem programas, treinamentos, eu faço isso no IOPEX com os meus clientes. Existem pessoas como eu que já te ajudam, já fizeram com outras pessoas e conhecem algumas metodologias, que a metodologia nada mais é do que um passo a passo, numa sequência muito bem estruturada, que já foi testada, já foi implementada em outras empresas, que funciona, que você pode adotar para fazer para você. O que você ganha contratando um trabalho desse? Primeiro, velocidade de implementação. Se você fosse fazer sozinho, você ia levar um tempo seu.
errando, acertando, errando, acertando, errando, acertando. Se você for fazer com uma ajuda de alguém, né, um mentor, um coach, alguém um consultor que vai estar ali para te direcionar, cara, aquilo que você levaria aí 6 meses, 1 ano, você vai fazer em 2 dias, 3 dias. É absurdo a diferença, né? Porque o cara já vai fazer, fala assim, ou faz assim e faz certo, para você já acertar da primeira vez. E uma outra dica, além do conhecimento, né, da ferramenta e da metodologia para você montar isso na sequência, é procurar ter uma visão mais ampla do seu negócio. A maioria dos pequenos empresários, não sei nem se não se preocupa, não posso generalizar aqui, porque todos, né, não dá para a gente generalizar e falar que todo mundo não se planeja ou que não. Mas assim, a maioria, com certeza, isso eu tenho experiência para dizer e poder generalizar, não tem uma visão mais ampla da empresa, né? Ou seja, se eu olhar 2020 agora e perguntasse para você que está nos vendo aí, você já consegue saber as suas metas que você vai ter até o final do ano, até dezembro, anual e mês a mês, todas as suas campanhas de marketing, todos os produtos que você vai colocar no mercado, qual mês que você vai contratar as pessoas ou não, qual mês que você vai mandar embora tal colaborador ou não, assim, tudo aquilo mês a mês, de janeiro a dezembro, se você tem essa visão de pelo menos 1 ano na frente, é lógico que quando a gente vai montar o planejamento, eu vou montar o planejamento anual com os meus mentorados, muitos deles falam assim, Gevandro, mas um monte de coisa vai mudar, eu sei que eu vou mudar. Perfeito, mas um monte de coisa não vai mudar. E aí, principalmente tudo aquilo que tem reflexo financeiro, ou seja, que vai mexer no seu bolso, eu vou demitir um colaborador. Pô, quanto vai custar? Vai custar, né? Vai, com Demissão certeza. de colaborador, Não inclusive, é mais cara do que a admissão. Exatamente. Você vai fazer X campanha de marketing. Você tem dinheiro mês a mês para gastar X por mês? Então você consegue, fazendo isso, projetar. É o que eu chamo, né, de projeção. Eu consigo olhar para frente e falar assim, então, no ano de 2020, desculpa, se eu fizer isso aqui no processo de marketing, tantas campanhas por mês, cara, então eu vou gastar tanto por mês ou tanto por ano. Será que eu tenho esse dinheiro? E até pra quem é pequenininho e assim, que nem às vezes a gente fala assim, campanha de marketing, isso aqui, as pessoas ficam assim, mas eu não vou pagar um marketing. Mas a questão é, se você tem um serviço, se você tem um produto e você quer crescer o seu negócio, você quer fazer todo aquilo mundo quer crescer, melhorar. vingar, né? Seu planejamento para 2020, as coisas que você vai vender, por exemplo, quais são os serviços que você vai vender? Quais são os serviços que você precisa vender mais? Ou o que você quer trazer de novo? Onde você vai se concentrar, Onde né? você vai se concentrar, exatamente. São questões que a gente fica assim, mas o ano que vem eu vejo. E aí, querido, seu negócio não vai andar, não. Com certeza fica meio em cima da hora. E esse jeito que nós brasileiros temos de deixar as coisas para em cima da hora, última hora, porque a gente acha que a gente vai resolver. Lógico que a gente resolve. Mas daquele Bem jeito. ou mal a gente resolve, mas daquele jeito. Mal feito, com jeitinho, tudo atrasado, muita coisa sobrando pro cliente, não sobra para você. Exatamente. E aí você queima o seu filme, ou seu produto não sai direito, ou seu serviço sai mal feito. Ou o produto então, sai com seu defeito, prejuízo tem que fazer de novo. é muito maior. Assim. Exatamente. Existe vou dizer um enigma, mas assim, um problema bem grande de não saber planejar direito na cabeça das pessoas, que parece que é um bicho de 7 cabeças fazer um planejamento e usar uma ferramenta básica. Não é muito simples e fácil. Mais fácil até do que montar a estratégia da empresa, que a gente vem falando já, né, há meses aí. Eu também acho. Porque a estratégia vai depender de você lidar com mais temas, né? Sim. Com a persona, como se relaciona, os canais de venda, distribuição, um monte de coisa que a gente tem que fazer, que aí sim vai depender de tempo, você tem que parar para fazer um negócio bem feito. Planejamento não, planejamento é algo muito mais prático, deveria ser mais simples e rápido, Sim. mas, de novo, se a gente não estiver disposto a conhecer, estiver motivado a fazer e tomar ação, né, que é parar a bunda na cadeira mesmo e fazer, né, que seja num pedaço de pão, num papel de pão aí, mas fazer, tornar a coisa prática, mas a gente tem que fazer, não tem outra forma. Sim, isso é imprescindível. Eu acho que assim, essa questão, que nem você falou, a estratégia, ela é muito mais difícil porque você tem que parar e pensar tudo da sua empresa. Em detalhes, coisas que geralmente você não olha, né? Exatamente. No dia a dia. E o planejamento, querendo ou não, é o reflexo da sua estratégia. Então tá tudo ali fácil, você vai ter que estudar como é que você vai fazer. É isso que você falou mesmo. É sentar a bunda na cadeira, tá disposto a ter conhecimento, tá disposto a procurar motivação e ir atrás, né? E aí, Gevandro, eu queria
agora a gente entrar um pouquinho mais no assunto, que você vai fazer a semana do workshop de planejamento, né? Eu queria saber um pouquinho, né? Ela vai acontecer do dia 9 ao dia 13 de setembro. E eu queria saber o que você vai trabalhar nesse workshop. Então, nós fizemos a Semana da Estratégia, né? Quando a gente lançou o curso de Estratégia de Negócios. E agora eu vou fazer um workshop mais ou menos no mesmo modelo do que a Semana de Estratégia, mas ele vai ter porque o planejamento ele tem um teor um pouquinho mais prático. Eu vou dar um checklist, né, para as pessoas baixarem, para eles aprenderem algumas coisas que a gente faz no IOPEX, que eu faço com os meus mentorados, para eles já terem alguma coisa prática na mão para ir usando no dia a dia. E ao mesmo tempo eu vou fazer alguns vídeos, um vídeo por semana, vão ser 5 vídeos, e nesses vídeos eu vou dar um mini treinamento de alguns temas que estão ligados ao planejamento para a pessoa já começar a usar. Primeiro ela saber de onde que veio, por que ela tem que planejar, o que ela perde, o que ela ganha, e uma série de outras coisas. A gente está finalizando essa sequência de vídeos aí essa semana, para justamente poder divulgar um pouco mais desse tema que a gente acha tão importante, mas que as pessoas insistem em não fazer. Então, assim, é óbvio que, né, como a gente já está falando aqui o tempo inteiro, planejar é importante, mas eu gostaria de levar isso de uma maneira um pouquinho mais mastigada para o mercado. Então, esse workshop vai ser na verdade, vai ser durante uma semana, com 5 vídeos. E em cada um dos vídeos eu vou trazer coisas técnicas, falando do tema de planejamento, e vou trazer estudos de caso também. Legal. De pessoas que fizeram mentoria comigo, e eu vou mostrar como é que essas pessoas fizeram diferente, né, com as metodologias e as ferramentas que eu uso na minha mentoria, o planejamento do negócio, da empresa, como é que eles dividiram. E tem um lance lá que a gente faz que eu chamo de desdobramento do planejamento, que é cortar, como é que a gente faz isso, sai do ano, passa para o mês. É bem prático assim, por isso que eu estou chamando de workshop, que vai ser um negócio bem legal. O workshop ele vai ser aqui no nosso canal mesmo, tá? A gente vai deixar na descrição o checklist para poder fazer o download e poder acompanhar o workshop. Isso. Né? E aí, Giovandro, agora vamos retomar o nosso planejamento. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre quais são os tipos de planejamento. Bom, como eu disse no início do podcast, eu trabalho com 3 tipos. O planejamento, que é que vem da estratégia, que hoje eu chamo de estratégico mesmo, né? E as grandes empresas chamam de planejamento estratégico, que na verdade nada mais é do que planejar a estratégia do negócio. Sim. Tem o planejamento que eu chamo de anual, que é pegar a estratégia e transformar isso num plano, num planejamento de um ano, e saber desdobrar, cortar nos meses, colocar metas, estabelecer indicadores, né? Porque tem muitos empresários que não estudaram, eles não sabem a parte, entre aspas, matemática e numérica. Matemática é financeira um pouco nesse sentido, mas numérica de colocar meta. Eu quero eu vendo canecas, 10 tipos de caneca. A minha caneca branca com a logo do IOPEX é a que vende mais. Perfeito. Então, já que esse é um produto que vende mais, será que não vale a pena ter uma meta diferenciada para esse produto? Quanto desse produto eu quero vender e quanto dos outros? Beleza, aí eu já tenho a minha meta, que é o número de produtos. O indicador é um gráfico que você vai acompanhar essa meta de vender X durante os meses. Então você pode, num gráfico, colocar várias metas num mesmo gráfico. Mas você transformar uma meta num indicador, que é um número que você vai acompanhar mês a mês, ou semana a semana, depende da frequência que você quiser, que tem que estar junto. A meta é algo que tem que estar dentro do seu indicador para você acompanhar mês a mês. Um indicador pode ser, faturar X mil reais por mês durante X meses. Aí qual que é o seu indicador? O indicador é receita mensal. A meta é o número que você quer faturar. Eu quero faturar 10 mil por mês. Ok, então essa é a meta, que é um número. Agora, qual que é o indicador? É receita mês. Então você vai acompanhar a receita do mês. Outro indicador, número de despesas fixas por mês. Aí você pode cortar essa despesa, por exemplo. Você não precisa acompanhar todas as despesas com um indicador gráfico no quadro de gestão que você vai fazer para a sua empresa. Você pode acompanhar as principais, aquelas que mais têm oscilação, aquelas que mexem efetivamente no bolso do seu negócio.
Então tem algumas metas que a gente usa indicadores para poder acompanhar. Isso a gente faz no planejamento que eu chamo de gerencial, que é aquele que está dentro do processo. Então, de novo, existe planejamento estratégico, Sim. existe planejamento gerencial, que eu chamo de gestão por processo, e existe planejamento operacional, que é aquele do dia a dia, né? Que algumas pessoas chamam de planejamento operacional, eu chamo de controle da rotina. Então, na minha metodologia, na metodologia que eu trabalho no IOPEX, eu uso a palavra planejamento só no âmbito do ano. Eu pego a estratégia, que a gente faz para 1 a 2 anos, e faço o planejamento do ano atual. Ou, se eu tiver no fim do ano, eu faço para o ano seguinte. Então, eu sempre pego a estratégia de 2 anos, olho para trás e olho para frente e faço o planejamento do ano seguinte. E depois corto esse planejamento e faço a gestão, que aí é algo que eu tenho que olhar um pouquinho de uma forma mais tática, assim, que é aquilo que eu vou resolver no mês, e depois aquilo que é mais micro eu chamo de controle da rotina. Mas muitos livros, muitas consultas didáticas que as pessoas vão ver aí, vão ter esses 3 tipos de planejamento: estratégico, tático ou gerencial e o operacional. Esses são os tipos de planejamento que a maioria das pessoas trabalham. Eu só mudei o nome para ficar de uma forma didática para os meus mentorandos e para as pessoas que eu poderem entender de uma outra forma. Né? Eu dou a teoria, mostro, inclusive, aconselho livros e tal, se a pessoa quiser comprar, mas para ficar de uma maneira mais entendível, mais fácil da pessoa captar, também, mais mastigada, eu uso o planejamento só anual, e o resto eu chamo de gestão por processo, que tem um planejamentozinho ali dentro, e o controle da rotina, que também tem um planejamento mais operacional ali dentro. É dessa forma que eu venho trabalhando. Legal, bacana. Tem algum exercício que você possa dar para o pessoal que está em casa fazer, para entender um pouquinho sobre o que é o planejamento, o que é a prioridade, que possa ajudar, assim, o pessoal? Tem um exercício prático que eu faço com os meus mentorados, que a gente desdobra esse exercício para cada um dos processos. Eu faço ele mais ou menos da mesma forma, a gente vai adaptando para cada processo, mas se você quiser fazer um exercício na sua casa, faça para o financeiro, por exemplo. Pegue aí o que você quer faturar no ano de 2020, o ano inteiro. Eu quero faturar 500 mil. Beleza, essa é a sua meta anual. 500 mil. Divida esse número por 12. Vai dar lá um número X. Você dividiu 500 mil por 12. Essa é a sua meta mensal. Agora divida esse número por 4. Essa é a sua meta semanal. Então você sabe quanto você tem que faturar na semana, ou ter de receita, quanto você tem que faturar no mês e quanto você tem que faturar no ano. Então sempre assim, divida o ano por 12, divida o mês em 4 e coloca isso na parede. Escreva a semana 1, 2, 3, geralmente o ano tem 52 semanas. Por que esse exercício parece que é ridículo, né? Mas quando os meus mentorandos começam a usar isso, a gente começa a pensar diferente. Porque assim, quando você olha 500 mil, você fala assim, pô, beleza, 500 mil é um número considerável. Aí eu pergunto, quanto você faturou ano passado? Faturei 450. Então o cara, primeiro, ele já não está tão longe assim. Ele precisa fazer algumas melhorias e faturar um pouquinho mais, que já vai dar os 500 mil dele. Se ele está muito longe dessa meta, ele tem que olhar se essa meta é SMART, né? Aquele conceito do SMART lá, que é específica, mensurável, alcançável, realizável e temporal. Beleza. Esse conceito a gente já falou em outros vídeos aqui, mas o cara tem que ter a meta pé no chão. Mas quando você começa a dividir isso por mês e divide principalmente por semana, em 4 semanas, se o mês tiver 5 semanas, você vai ver, cara, vai passar a primeira semana, você não faturou. Nossa, aí o número você já vê que vai acumular. Então você tem que dividir por 3. Se você não faturou na segunda semana, você tem que dividir o número por 2. Se você não faturou na última, vai sobrar aquele número para o mês inteiro. Nossa. Então, assim, é uma maneira de você mudar o seu mindset, entre aspas, de se cobrar para você ter metas semanais, porque aí fica muito mais fácil de você cumprir aquilo que você determinou no mês. Então, tudo aquilo que você para de ter só... E a gente precisa ter essa visão do ano. Né? Lá em 2019, então, o ano está acabando, eu faturei 450 mil. Pô, então eu quero faturar 600, vai. Vamos supor que a sua meta foi 600, 150 mil a mais. Beleza, não é um número tão alto, mas é um aumento significativo aí de X%. Ok, você colocou essa meta para você, divida isso por 12 e divida por 4. Pega uma tabelinha no Excel, ou para quem não conhece Excel, faz isso num papel, na mão, num papel de pão aí. Escreva semana a semana, você vai ter 52 semanas. Escreva esse número e veja se você está conseguindo cumprir.
Nossa. Se você cumprir semana a semana esse número, o que vai acontecer no final do ano? Você vai conseguir chegar à sua meta. Automaticamente você vai cumprir a sua meta. Então, e você é planejado. E aí você vai planejar, pelo menos essa meta financeira. Se você fizer isso para a parte financeira, para os principais produtos que você tiver em termos de venda, para alguma coisa que você quer alcançar, eu faço isso para quase tudo, indiretamente. Agora eu voltei a andar de bicicleta, né? E a gente baixa aí, tem uns aplicativos novos, estou usando o Strava lá, que te dá aquele desenho, marca tempo, marca quilômetro, marca um monte de coisa. Eu pus quanto eu quero fazer por mês, né? Eu não fiz o do ano, mas eu fiz o do mês e fiz o da semana e do dia. Então, legal. Quanto eu quero cumprir no mês? Que para bicicleta o mês é o ano, né? E depois da semana e do dia. Então, os dias que eu determinei andar, quanto que eu quero ter em média? Porque você nunca vai andar igualzinho, né? 25 quilômetros cravados ou 40 Tem quilômetros. dia que você não vai conseguir. E tem dia que você nem tem tempo, né? Ó, sexta-feira passada eu andei, não tinha tanto tempo assim, acordei mais cedo, falei, cara, mas eu tenho que andar. Aí fui andar, deu 16 quilômetros. Aí na outra semana anterior, rodei 55 quilômetros. Então, se você consegue manter a média, minha meta do mês é X. Opa, então eu consigo ir para academia, é legal. Sim. Você quer emagrecer, vale a pena, né? Eu quero emagrecer X Dicas de quilos. emagrecimento. E aí você consegue colocar uma meta. Então, assim, é um exercício que teoricamente pode parecer simples, mas que na nossa cabeça você vai perceber que vai mudar algumas coisas, a gente vai começar a pensar naquilo que é de mais curto prazo. Com certeza. Né? E eu acho que é legal essa questão desse exercício de você colocar suas metas semanais, né? No caso de um negócio, até mesmo as diárias, para você se motivar também, né? Quem não tem muita motivação, às vezes fica assim, mas eu não vendo tanto uma semana, outra semana não vendo tanto. Pô, põe uma meta. Coloca uma quantidade de coisas que você quer vender, uma quantidade de um produto ou de um serviço, ou a quantidade de contrato que você quer fechar naquele mês. E aí, batalha. Mais pra frente, a gente pode vir a falar do que tem que estar para complementar isso. Porque às vezes a pessoa coloca a meta, ela dá esse passo. Eu vejo empresários fazendo isso. Não, Givanta, agora você falou isso, então eu tô colocando a meta, tô fazendo, tá funcionando, mas poderia funcionar melhor. Qual que é o outro próximo passo que você pode dar para que não só a meta dê resultado, você já está se motivando e você já está fazendo algumas coisas concretas para ir de encontro à meta. Você vai precisar de uma sistemática de gestão. É isso que eu faço no tema de gestão por processo. Entendi. Eu ensino qual que é a melhor sistemática, porque tem outras ferramentinhas que você pode usar, inclusive ferramentas visuais, ferramentas para o papel, para o computador, que você pode usar para, entendo as metas que você determinou, gerir isso de uma maneira a ser mais produtivo e fazer essas ferramentas te mostrarem as coisas de uma maneira tanto mais rápida, mais produtiva, mais prática. E aí tem algumas ferramentinhas. A gente pode vir a falar nos outros podcasts mais pra frente. Legal, vamos falar sim, porque eu acho que vai ser bacana e vai ser muito bom pra quem tá assistindo, né? Show de bola. Obrigado aí. Então é isso aí, gente. O podcast de hoje foi sobre isso. Foi mais um puxãozinho de orelha sobre o planejamento, como ele é importante pra você, pro seu negócio, né? Pela questão de quanto mais a gente se planeja, mais tempo a gente consegue. Então, assim, não vai achando que é perda de tempo sentar lá 3 horas na cadeira pra fazer um planejamento. E às vezes nem isso, né? Às vezes você consegue fazer umas coisas mais Exatamente. rápidas E outra coisa, é um exercício diário. A partir do momento que você começa a se planejar, começa a entender, isso vai entrando na sua cabeça de um jeito. Vicia, né? Nossa senhora, eu falo pro Otávio, assim, olha, essa semana a gente tem que fazer isso, tal hora, não sei o que. Ele fica assim, Edmil, calma aí, cara. Peraí. Eu falei assim, não, mas é verdade que a gente tem que otimizar tempo. É igual enxergar desperdício. A minha esposa, a gente vai num lugar assim, ela fala, Gevando, para, que eu tô vendo que você tá olhando os desperdícios. Às vezes eu vejo numa empresa, ou numa obra, ou num consultório, aquela fila, nossa. E os lugares que você só vê um monte de tipo de desperdício, Banco. Aí você fala, meu Deus do céu, se o cara fizesse isso, se ele fizesse aquilo, aí ela fica me enchendo o saco. Exatamente. Porque vicia de tanto que você usa. Vicia mesmo. O Otávio falou assim, nossa, o Gevando criou um monstro. Meu Deus, Ludmila, não aguento mais. Não quero ser o causador de problemas do casamento. Não é, imagina que isso. Mas ele falou assim, nossa, o Gevando criou um monstro, cara. E é verdade, eu chego nos lugares e falo assim, por que você tá fazendo isso? Você pode fazer isso, olha como vai ficar melhor, você vai desperdiçar menos tempo. Aí a pessoa fala assim, Ludmila, para, por favor. Tá bom, vou parar. Mas então, pessoal, é isso, tá? Na semana, lembrando, semana do dia 9 ao dia 13 a gente vai ter um workshop, então na semana que vem vai ter o checklist aqui pra você fazer download na descrição.
E se você é de Taubaté e região e quiser participar aqui do podcast, manda um e-mail pra gente. Você pode mandar no ludmila@iopexbrasil.org, tá? A gente bate um papo, conversa, você vem aqui, traz aí os seus problemas, as suas dúvidas. A gente tenta te ajudar também. E aí a gente faz essa troca de experiência. Show de bola. Não é verdade? Aberto aí para alguns empreendedores participarem com a gente aqui também. Sim, é super legal, é super bacana. Então é isso. Um abraço pra vocês. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Se não seguir o canal, comece a seguir a gente. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E até mais. Show de bola. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau.